Olá, ainda estamos nos estudos 61 a 65, quando falamos do calendário. E na aula de hoje, nós vamos explicar um pouco sobre os meses. Na aula anterior, explicamos a definição dos anos, que alguns anos têm 12 meses, alguns anos têm 13 meses, e o que era levado em consideração, principalmente o Pesach, porque o que definia se tinha 12 ou 13 meses. Na aula de hoje vamos explicar os meses, não a questão dos anos, vamos explicar a questão dos meses. Como explicamos antes, o calendário judaico, os meses eles seguem um ciclo lunar, e o ciclo lunar ele leva em torno de 29 dias e meio. De lua nova a lua nova temos 29 dias e meio. Então os meses eles vão seguir basicamente esse ciclo da lua, que a cada lua nova era definido então o novo mês. Como explicamos na primeira aula, que assim foi o primeiro mês contado pelos judeus, que foi o mês de Nissan, ainda no Egito, que Deus falou para Moisés, quando você vê a lua desse jeito, ele apontou a lua nova, ele falou, então você vai definir um novo mês. E desde então nós contamos o novo mês de acordo com a lua nova. Agora, já que o ciclo ele é imperfeito, ele não tem um número de dias completos, não são 30 dias completos ou 29 dias completos, são 29 dias e meio. Então acaba acontecendo o seguinte, você não vai contar você não vai contar meio dia como o dia de um mês, você não vai contar assim, então 29 dias e meio, daí eu mudo o mês, você tem que contar dias completos. Para fazer isso daqui, então, alguns meses você vai fazer com 29 dias e alguns meses você vai fazer com 30 dias. Como isso daqui era definido, então, na época que existia o grande tribunal em Jerusalém, era feito baseado no testemunho de pessoas que eles testemunhavam a lua nova, que eles viam a lua nova, eles vinham até o Beit Din em Jerusalém, e lá era definido, então, eles testemunhavam perante o tribunal, olha, nós vimos a lua nova em tal posição, em tal hora, em tal lugar, e daí eles definiam então o novo mês. Tinha que ser feito isso daqui no próprio dia, de acordo com a maioria das opiniões, isso aqui tinha que ser feito no próprio dia. Então é o seguinte, quando chegava no dia 29 de um determinado mês, no final do dia, então, talvez seria possível ser vista a lua nova. Então, quando os testemunhas, se no final do dia eles presenciavam a lua nova, do dia 29, no dia seguinte, seria o dia 30, eles vinham até o tribunal e falavam no tribunal, olha, ontem no final da tarde, no comecinho da noite, nós vimos a lua nova. E daí o Beit Din, então, definia, hoje então não é mais dia 30, hoje é dia 1º do mês seguinte. Vamos colocar nomes aos bois aqui, então temos aqui, estamos no mês de Nissan, dia 29 de Nissan, os testemunhas presenciavam a lua nova, então eles vinham para o Beit Din no dia 30 e falavam para o Beit Din, olha, ontem à tarde nós vimos a lua nova, os juízes questionavam eles vários detalhes, e depois se estava confirmada o testemunho deles, se estava confirmado o testemunho deles, então o Beit Din, os juízes determinavam, hoje não é mais dia 30, hoje é dia 1º de Iyar, que é o mês seguinte, não é dia 30, hoje é dia 1º de Iyar. E assim, então, o mês de Nissan, no mês anterior, teve apenas 29 dias e não 30. Se não vinham os testemunhas, se não haviam testemunhas, ou que não foi, podia ser por vários motivos, ou porque não presenciaram, ninguém viu a lua nova, ou porque de fato não dava para ver ainda, porque não completou o ciclo. Então daí o dia 30 ainda fazia parte do mês anterior, ainda fazia parte do mês de Nissan, e automaticamente o que seria dia 31 já era definido como Rosh Chodesh, como início do próximo mês. Então o que significa? O Beit Din santificavam quando o mês ele era curto, quando o mês que estava se terminando era um mês curto, então o Beit Din cortavam e falavam, a partir de agora já não é, o dia 30 não é mais dia 30 do mês anterior, é dia 1 do próximo mês, do mês seguinte. Caso o Beit Din não santificassem, então o mês seria santificado automaticamente no dia 31, o mês era santificado automaticamente como um novo mês, e o mês anterior então tinha os 30 dias completos. Assim que era feito antigamente. Depois, hoje em dia, aqui que nós temos, não temos o grande tribunal. Então, o grande tribunal, já prevendo que pode ter uma situação que não vai ser possível determinarem um novo mês, então eles fazem cálculos baseados na astronomia,
se a lua será vista ou não será vista em tal data, e baseado nesses cálculos e outras variáveis que eles levavam em consideração, eles determinaram os meses. Eles falam assim, você faz esse cálculo e daí você vai determinando os meses seguindo esses cálculos. Você não precisa de testemunhas oculares, ninguém precisa perceber, ninguém precisa testemunhar a lua nova, ninguém precisa vir até o tribunal para testemunhar, apesar que, de fato, nós não temos o tribunal hoje para poderem testemunhar. Então, baseado no que eles santificaram, isso que o Maimônides faz questão de marcar, foi santificado. Esse Beit Din, o Beit Din, naquela época, eles já santificaram para uma situação de hoje. Eles falaram assim, sigam esse cálculo, tem algumas regras que vocês têm que seguir, e daí você já tem determinado os meses. E nós, que somos o Beit Din, um grande tribunal, e que estamos licenciados para poderem determinar o novo mês, determinamos já os meses de hoje para quando for necessário. E desde então, nós temos um calendário pré-determinado que não está seguindo testemunhas oculares, está seguindo um cálculo. O Maimônides explica o cálculo que quando alguém chega e faz o cálculo hoje em dia, um Beit Din, um tribunal ou alguma comunidade faz o cálculo hoje, o que eles estão na verdade fazendo, eles não estão santificando o novo mês, porque o mês já foi santificado. O que eles estão fazendo na verdade é apenas revelando, seguindo o cálculo que foi feito pelos sábios anteriores, estão apenas revelando o novo mês de acordo com o que já foi determinado e santificado pelo Beit Din. Porque é uma questão legal. Quando que a gente pode fazer, quando devemos celebrar como se chama, as festas judaicas, quando que devemos realizar cada uma das mitzvot que estão relacionadas com as festas judaicas, depende dessas datas. E essas datas, então, têm que ser santificadas pelo Beit Din, que está licenciado para fazer isso. Hoje não temos um Beit Din licenciado, então o que nós temos é um cálculo que foi feito por um Beit Din licenciado, e nós seguimos esse cálculo, e dessa forma temos os meses garantidos. Assim a gente tem os meses e os anos também. Os anos que tem 13 meses, os anos que tem 12 meses também estão inseridos dentro desses cálculos, e dessa forma a gente tem o calendário judaico que nós conhecemos hoje. E dessa forma a gente também então pode seguir e cumprir as festividades baseadas nesse calendário. Sobrou mais um detalhe que nós temos que falar sobre o calendário, que é em relação às festas judaicas em Israel e fora de Israel, e que, se Deus quiser, vamos fazer numa próxima aula.